Fala galera que se liga no canal Boleiros Conectados, está começando mais um programa Resenha de Boteco aqui direto do Bola 7 Snooker Bar aqui em São Caetano, Rua João Pessoa. Para você que está assistindo aí o nosso vídeo já, deixe seu like aí, compartilhe o nosso programa e também, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Hoje a resenha está muito legal aqui, nossos convidados, também o nosso comentarista aqui da exclusiva hoje aqui, prazer recebê-lo aqui e nós teremos hoje muitos assuntos legais para a gente falar, a rodada do Campeonato Brasileiro, a lusa também aqui do nosso convidado Vinícius, muitos assuntos legais e quero apresentar aqui o JC, vocalista aí do Sampa Crio e hoje abrilhantando aqui a nossa mesa de boteco. Obrigado pelo convite, né? Tá falando aí de futebol hoje e espero entender um pouco do que está rolando, né? Para dar a opinião certa. E você tá feliz da vida, né? Que seu time aí já soube aí que você né? é São Paulino, então tá feliz aí. Oposto do ano passado, né? Então acho que a gente merecia isso, porque o ano passado foi um pouco sofrido. Embora eu nunca acreditei que São Paulo fosse cair, mas jogar tentando sempre sobreviver é complicado. E esse ano tá tranquilo, embora não dá para falar em título, acho que vai mudar muita coisa ainda, tanto em cima como lá embaixo. Os times estão se movimentando, estão mexendo, então não é para falar em título, mas só a possibilidade de estar mais perto de uma Libertadores novamente já anima qualquer torcedor, né? É verdade. Muito bem, falaremos muito do São Paulo, que ontem bateu a equipe do Vasco da Gama lá no Morumbi. Vinícius Martins, boa noite para você também. Estreou ontem na Copa Paulista contra o Nacional. E hoje também, muito obrigado pela sua presença aqui, a sua participação no nosso programa. Boa noite, obrigado pelo convite, honra estar aqui com vocês e sim, graças a Deus estreamos bem ontem com a vitória para cima do Nacional, num clássico, né, local nosso ali e a gente vai continuar trabalhando bem para quarta-feira, tem outro jogo já, para sair com a vitória de novo. Muito bem, a Copa Paulista que dá acesso à Série D, né? A Série D do Campeonato Brasileiro. Sim. Muito bem. E também aqui compondo a nossa mesa de boteco aqui, o Ronaldo da Exclusiva FM. Muito legal hoje resenhando com a gente aqui, hein, Ronaldo? Boa noite. Boa noite. Primeiro agradecer o convite, viu, Domingos? É um prazer enorme estar aqui na Resenha de Boteco com vocês. Agradecer o Paulo também. Essa mesa aqui o time tá pesado, né? O JC, que é um ícone da música brasileira aí. É um prazer estar aqui compartilhando essa resenha com vocês. E o Vinícius, jovem promessa aqui da Portuguesa, e a resenha vai ser boa demais, com certeza. Muito legal, então vamos começar a nossa resenha aqui. O JC, são 31 anos de Sampa Crio? Já são 31 anos aí com Sampa Crio. Esse ano, muita batalha, sempre, nada é fácil. Mas a gente vai aí, a gente faz por prazer, faz por alegria de fazer, então não foi tão difícil chegar aos 31 anos, né? Muita coisa boa, né? Então a gente só tem a agradecer mesmo. E como que foi esse início do Sampa Crio aí? Para quem não conhece o Sampa, é difícil, mas o pessoal mais jovem, né? Foi fácil, foi difícil? O que o JC fazia antes de cantar? Antes de cantar eu era bancário e fui radialista também, mas fui radialista da categoria, não no rádio. Eu fui radialista da TV. Trabalhei na TV Bandeirantes 1 ano, mas antes disso minha vida basicamente foi... antes de ser bancário, camelô, porque trabalhei na Avenida Paulista, onde eu morei, eu trabalhei em muitos lugares ali na Paulista vendendo cachorro quente, rosa, jornal, que desse, para ganhar uma graninha ali, né, para ajudar em casa, para a gente ter as coisas também ali. E depois eu consegui a oportunidade, fiz um teste no banco, e passei, fui ser office boy, trabalhei no Itaú 5 anos, naquela época, né, eu digo aí, estou falando entre 82 e 85, 86. Aí depois eu trabalhei no Banco Real, que nem existe mais. Não sei se ele deve ter se coligado com algum ali na Faria Lima. Trabalhei ali quase 3 anos. Então 8 anos da minha vida foi como bancário. E 1 ano quando eu saí do banco, que eu não quis mais trabalhar em banco. Aí eu fui ser radialista e consegui uma vaga na Bandeirantes. Trabalhei lá 1 ano, foi muito bom para mim. Mas aí já estava começando com Sampa Crio, né? E daí... Foi só com o Sampa Crio praticamente, porque quando estourou a primeira musiquinha ali já nos bailes, já, né? Já não era um lance de rádio ainda, era os bailes e tal.
Aí a gente começou a ganhar uma grana e eu nunca mais trabalhei com mais nada que não fosse a música, né? Claro, a gente sempre está inventando de fazer alguma coisa diferente, mas basicamente foi só música desde 90. Legal, viu, JC? Tem até uma curiosidade, uma pergunta para te fazer. A gente sabe que chegar ao sucesso é muito difícil, mas se manter uma trajetória de praticamente 31 anos em evidência, com sempre músicas tocando na rádio, não deve ser fácil. Então eu acho que é uma profissão também de grandes altos e baixos e grandes desafios. Eu acredito que você tenha passado por muitos, né? Assim, é muito relativo esse negócio do altos e baixos, né? Do meu ponto de vista, que passei por tudo dentro do Sampa Crio, até por ser o fundador do grupo. Às vezes aquilo que você parece que é uma baixa, né? E para você está sendo uma alta. E às vezes você está, aquilo que parece uma alta, para você não está sendo. Porque a alta é o quê? Você aliar o sucesso a ganhar uma grana também, né? Para você ter as suas coisas, para você realizar seus sonhos, para você ajudar as pessoas que estão com você ali, né? Tua família, teus melhores amigos. Então, eu acho que houve várias inversões aí. Já aconteceu da gente estar aparecendo muito na TV e parado sem fazer show. E já aconteceu que foi a maior parte da nossa carreira, da gente não estar em mídia nenhuma, em nenhuma TV, há anos sem aparecer em TV e com a agenda lotada. Então é muito relativo, né? Nesse momento a gente aparece muito pouco. Tem surgido os convites, até pela história que o grupo construiu nos anos 90, principalmente, a nível de TV, né? E aí a gente fez o Danilo Gentili, teve a homenagem lá no Video Show pra gente na sexta-feira, no dia 3 agora de agosto, teve homenagem ao Sampa Crio no Video Show, né? Eles dedicaram lá quase 7 minutos. Foi muito legal, hein? Então, assim, esse tipo de coisa é o reconhecimento. Mas aquela fase não foi a melhor fase do Sampa Crio, financeiramente falando, onde a gente pode aliar as duas coisas. Agora, o sucesso é relativo, né? Porque você estando em São Paulo e você estando muito bem tocando nas rádios de São Paulo, seja no estado ou mesmo até na capital e as cidades como São Caetano mesmo, como ABC Paulista, né, no caso Guarulhos, Osasco, você acaba fazendo show o ano inteiro e nem está estourado no Brasil inteiro. Então se você for hoje lá na Paraíba ou for em outro estado aí do Brasil, outras cidades até, as pessoas vão achar que o grupo não existe mais. Então tanto que nós participamos lá no quadro do Video Show como Onde Anda o Sampa Crio, e teve fã que ficou revoltado com esse tema e criticou dentro da nossa fanpage por que a gente entrou no quadro Onde Anda o Sampa Crio. Mas aí eu respondi que ele sabe onde anda o Sampa Crio, mas se você sair de São Paulo, muita gente não sabe. Isso não é demérito. Você cobrir um Brasil inteiro fazendo sucesso, como tem artistas que conseguem, e demanda de muito investimento. Porque você precisaria estar tocando em muitas rádios. Aqui em São Paulo, a gente toca de graça. Os caras gostam da música e colocam na programação. A gente trabalha para fazer isso também. Só que fora de São Paulo, ainda mais que a gente não está presente, de corpo presente divulgando, isso não acontece. Então é normal que você caia no esquecimento e seja lembrado muito mais pelo que você fez quando você aparecia na televisão toda hora. Estava na Sony também, né? Outra fase a gente estava na Virgin, que é da EMI. Então você estava numa multinacional que fazia esse trabalho de levar você para o Brasil inteiro. E qual a maneira que você tem de chegar no Brasil inteiro? Ou é no rádio, ou é na TV. Às vezes você não está tocando no rádio, mas está aparecendo em tanto programa de TV que as pessoas estão sempre falando de você. E a gente não tocando no rádio, não aparecendo nessas grandes emissoras, né, que vão para o Brasil inteiro, naturalmente as pessoas acham que você não existe mais. O que elas não sabem é que justamente nessa fase que parece que a gente não existe mais, é que a gente trabalhou mais, é que a gente construiu mais e emplacou mais sucessos, né? Então, o alto e baixo para nós foi sempre uma coisa relativa. Eu acho que o baixo é quando você está sem vontade de fazer show, você já está de saco cheio, você já está fazendo contra a tua alegria, você já não tem mais alegria de sair de casa para ir fazer o show, você já não tem paciência mais de estar atendendo os fãs. Isso é o baixo da carreira. O resto, cara, é tudo alto, não existe um baixo, um alto. Então, para nós, foi sempre uma coisa legal, porque a gente nunca fez nada contra a vontade, e o sucesso, mesmo não sendo a nível de Brasil, sempre existiu de alguma forma que nos sustentou. Senão não estaria há 31 anos, né? Legal. Ô Vinícius, já ouviu aí o Sampa Crio nas concentrações aí da portuguesa? Já escutei já bastante. Você passou pela base do São Paulo, né, Vinícius? Passei. E aí, por que não... Fiquei
se eu não me engano, foram 7 anos lá na base. 7 anos? 7 anos em Cotia. E acho que alguma coisa ali de dentro mesmo, lá da comissão de base mesmo, que não me quiseram mais lá, e eu saí de lá e fui para a Portuguesa. Legal. Hoje na Portuguesa, ontem nós tivemos, né, Portuguesa e Nacional, estreia da Copa Paulista. A Portuguesa bateu o Nacional, né, no estádio do Canindé, e 1-0 em busca da Série D. Como que foi esse jogo ontem? Teve até gol de bicicleta ontem no jogo. Estreamos bem. Acho que o gol de bicicleta foi para coroar o nosso trabalho de 3 meses preparação. Foi um bom jogo, começamos bem, bastante intenso. O segundo tempo acho que o time caiu um pouco de produção, mas acho que mais pela falta de jogo mesmo, porque foram 4 meses desde o último jogo no Campeonato Paulista, então isso acaba afetando um pouco o ritmo de jogo, né? Que daqui 2, 3 jogos já volta esse ritmo, e aí só não deixar cair mais no segundo tempo que dá pra melhorar. Ô Vinícius, eu tenho uma pergunta em relação à Portuguesa. Portuguesa é um time muito tradicional na cidade de São Paulo, né? Todo mundo tem um carinho diferenciado pela Portuguesa, independentemente de que clube torça. E hoje a Portuguesa não está em nenhum das divisões do Campeonato Brasileiro. Hoje disputa a Copa Paulista, né? Em busca da vaga da Série para a 4ª divisão atualmente, né? Série D, né? Sim. Você vê isso como uma pressão ainda maior em relação a você jogar um time de tanta tradição na cidade de São Paulo e ter essa perspectiva onde que as pessoas querem ver a Portuguesa disputando campeonatos de grande escalão novamente? Eu não diria uma pressão, assim, eu diria mais uma responsabilidade nossa, assim, um desejo nosso também, pessoal e profissional, de colocar um clube como a Portuguesa de volta no cenário nacional. Acho que isso acaba se transformando até num incentivo maior para a gente disputar essa Copa Paulista, né? Que acho que por muita gente é visto como um campeonato qualquer, mas que para nós hoje em dia, assim, nessa situação, é o campeonato mais importante das nossas vidas, com certeza. Muito bem. Ô Vinícius, você acha que esse grupo, ele está unido, aquele grupo que você fala, esse é um grupo legal que dá para chegar até a conquista aí da Copa Paulista e ganhar uma vaga aí para a Série D? O técnico é o Alan Al, né? Já está fazendo esse trabalho há quanto tempo lá, o Alan? O Alan chegou no final do Campeonato Paulista, já chegou, né, com o campeonato em andamento, faltando, se eu não me engano, foram 7 ou 6 rodadas que ele fez ali. Mas para essa Copa Paulista ele fez o trabalho desde o início, e acho que o grupo está bem fechado, todos os jogadores se dão bem ali dentro de campo, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Por todas as dificuldades que a gente passa, assim, então todo mundo vê o que cada um passa e todo mundo tenta se ajudar, porque todos ali tem muitos pais de família ali, então a gente procura sempre ajudar o próximo. Muito bem, estamos aqui com o Vinícius Martins e também o JC do Sampa Crio, e o Ronaldo aqui acompanhou a rodada do Campeonato Brasileiro desse final de semana, Ronaldo? Sim, acompanhei vindo domingos. Rodada complicada, né? Poucos gols. A gente estava até discutindo um pouquinho antes aqui do programa, aqui nos bastidores, né? Por exemplo, os times paulistas, né? Por exemplo, o Santos foi enfrentar o time do Botafogo, 0-0. O Palmeiras foi enfrentar a equipe do América, 0-0. E o Corinthians também, né? Que praticamente dos grandes times de São Paulo aqui que tivemos, só o São Paulo que ganhou do time do Vasco da Gama. E mesmo assim, na rodada, no contexto geral, muito poucos gols e a qualidade do nosso futebol bem abaixo, né? É verdade, aos poucos a gente vai entrando nas pautas aqui. Nós tivemos aqui na semana passada o Estevan Soares. Você chegou a trabalhar com ele? Ele salvou a Portuguesa da Série A3 Foi meu treinador Paulistão, né? Em 2015. Cheguei a trabalhar com ele em 2015 e assim que eu subi pro profissional, ele assumiu depois de 2 jogos. A gente quase subiu para a Série B de volta. Batemos na trave no jogo de classificação, a gente perdeu pro Vila Nova em casa. E aí no ano seguinte eu fiz a copinha, né, joguei a Copa São Paulo e ele estava fazendo o Paulista, mas eu não cheguei a pegar ele, trabalhar com ele no Paulista de novo depois. Muito bem. Você que tem 22 anos, tem uma carreira gigante pela frente ainda, né, Vinícius? Novo, né? Espero que seja bem grande essa carreira mesmo, que bastante tempo aí. Muito bem. Ontem
Ontem eu trabalhei no jogo de São Paulo e Vasco da Gama, Ronaldo, e nós vimos um jogo um pouco melhor que esse que você citou aí. Santos e Botafogo foi horrível, horrível. América, Mineiro e Palmeiras, e também fiz Corinthians e Atlético Paranaense no sábado. Jogo muito ruim para a Série A de Campeonato Brasileiro. O São Paulo, realmente, JC, foi um dos melhores jogos dessa rodada. E eu achei ruim também. E achei um jogo ruim também. E o nível não foi muito legal, né, JC? Não foi muito. Eu não assisti os outros jogos, né? Mas eu vi um pedaço do jogo do Atlético Paranaense. Eu percebi que o Atlético jogou bem, não jogou mal, até porque na situação que está, né? Mas o Corinthians também é um time em construção, né? É um time que está se reconstruindo, né? Então o torcedor também vai entender. O São Paulo ano passado com um time, eu acho, mais pronto, que passou muito mais dificuldade que o Corinthians está passando. Normal. Eu queria abrir uma pausa aqui para falar da Portuguesa, que é um clube tão importante, né? Da cidade. E às vezes a gente não se dá conta que a Portuguesa está numa situação assim, né? Disputando um campeonato, um torneio para poder chegar na Série D. E a Série D eu acompanhei muito bem, porque o Santa Cruz, que eu diria que é meu time do coração de verdade, né? Porque assim, eu sou São Paulino, só que eu sou São Paulino por influência do Santa Cruz, né? Eu sou São Paulino desde, né? Eu sou São Paulino desde 77, né? Eu estava assistindo, eu era moleque, estava assistindo a decisão São Paulo e Atlético Mineiro. Eles deram, foi a primeira vez que eu lembro de ter visto, até porque televisão ainda, né? Naquela época só tinha TV, né? E eles se deram os braços assim, e o São Paulo ganhou nos pênaltis. E eu torci só porque a camisa era parecida com a de Santa Cruz, que eu sempre fui muito Santa Cruz, né? Meu pai também era. E a gente ia em todos os jogos, né? Assisti grandes jogadores que depois fizeram fama também, como o Nunes. O Nunes foi ídolo do Santa Cruz, jogou no Flamengo. Fez o gol do Mundial do Flamengo, do único Mundial do Flamengo, né? Em 82. Então, 80, se não me engano, né? E 82 já foi o São Paulo, né? Não, São Paulo foi 92. Foi 82 meses, foi o Flamengo. E eu vi Birubiru jogar pelo Sport. Então tinha o clássico São Paulo Sport. E eu tenho uma lembrança muito boa dos jogos em Recife, porque eu sou de Recife. E aí quando eu cheguei em São Paulo em 81, é claro, né? Já fui torcer para São Paulo, porque eu sabia que São Paulo era daqui. Eu vim morar aqui, minha mãe já estava morando. Mas a Portuguesa, eu tentei ser jogador de futebol e eu cheguei a ficar 3 meses na Portuguesa fazendo teste. Eu sou ruim de bola, sempre fui. Mas eu gostava, né? Eu era aquele cara que gostava. Só que na época eu não fiquei, eu acredito, eu era ponta esquerda. Naquela existia o ponta esquerda, né? Hoje em dia não tem mais o ponta esquerda. Estão voltando até a abrir mais os jogadores nas pontas, mas não é chamado de ponta esquerda. E tinha essa posição, ponta esquerda. Eu era ponta esquerda, eu era muito rápido, né? Não era tão habilidoso, mas era muito rápido e eu sempre lançava muito bem as bolas, né? Mas não era um cara de driblar nada. E eu fiquei na Portuguesa e tinha um técnico lá, chamado Marco Antônio, que ele gostava muito de mim, cara. Mas acontece que aí eu consegui fazer o teste lá e passar, só que eu não ia. Eu não gostava dos treinos físicos. O esforço que eu tive pela música, eu não usei 10% para ser jogador de futebol. Eu não gostava de correr, de fazer exercício, eu era muito preguiçoso. E ainda por cima, era muita maratona, porque eu morava na Paulista e eu tinha que descer. Minha mãe, a gente não tinha dinheiro para vir, né? Para pegar o ônibus assim. Eu não sabia andar de ônibus também em São Paulo. Então eu tinha que vir até o Anhangabaú com o ônibus ou a pé, que eu vinha lá da Paulista. Chegava no Anhangabaú ali, comia aquele lanche lá, aquele grego lá, aquele sanduíche grego, que é uma delícia. Aquele lá que o cara tira, que não tinha nem almoço, às vezes direito, e aí tinha que pegar outro ônibus e ir para a Portuguesa, que ali era tudo terra, era tudo barrão. Não tinha os metrô, não tinha metrô. Na verdade, não tinha nem o Anhangabaú ainda. O Anhangabaú que eu falo tinha a Avenida Anhangabaú, mas não tinha era tudo um plano ali, né? Você pegar as fotos. Então era muito trabalho. Aí eu chegava, tinha que andar pra caramba, porque o ônibus deixava você ali na Cruzeiro do Sul, você tinha que descer e ir andando. Aí tinha um campinho que era do lado. Mas sempre foi um clube muito grande, então era um sonho jogar na Portuguesa. Apesar de eu ser São Paulino, eu tentei primeiro na Portuguesa. E não acabei faltando tanto treino que eu fui dispensado. Mas eu tinha vontade de jogar bola, eu não sei se eu tinha vontade de ser jogador de futebol, né? E aí, não deu certo. Depois eu peguei um carinho pela Portuguesa, independente de ser São Paulino, né? Tanto que eu sempre elogiei muito tudo depois.
que a Leões da Fabulosa fez uma camisa especial pro Sampa Crio. Tem uma camisa escrito Sampa Crio. Que legal, hein? E depois a Portuguesa também presenteou a gente com a camisa da Portuguesa, porque eu sempre falei com esse carinho, né? E eu fiquei chateado demais. E eu não consigo entender como Portugal tem tanto empresário aqui em São Paulo, tanto empresário com dinheiro, deixar a Portuguesa chegar, porque a Portuguesa, até pelo nome, sempre representou muito mais que o Vasco da Gama, a colônia portuguesa no Brasil. E eu não sei como esse pessoal não se reuniu para tentar de alguma forma salvar a Portuguesa, investir na Portuguesa. E tudo começa, né, naquele jogo que foi um roubo, né? Era para a Portuguesa ser a campeã, ela foi rebaixada no final, né? A Portuguesa chegou a disputar título, né? O título do campeonato 96 contra o Grêmio, né? contra o Grêmio. Tinha um timaço. E depois aquela confusão com o Fluminense acabou sendo prejudicada. Verdade. Né? Entendeu? Foi um roubo aquilo, né? Aquilo ali, mais uma vez o Fluminense conseguiu estar no Rio de Janeiro. Não, nada contra os cariocas, mas estava ali do lado da CBF, conseguiu contra a Portuguesa se ferrou no lugar dela, que era para ter se ferrado. Então começa uma decadência, mas aí você chega na Série D, como o Santa Cruz chegou, e aí por isso que eu conheço muito bem a Série D, o campeonato, tudo, e acompanha a Série C, inclusive. Né, tem um canal que mostra, né? O canal interativo mostra os jogos do Santa Cruz. Ontem mesmo assisti o Santa Cruz. Empatou com o Salgueiro chorando. Salgueiro não, o Juazeirense. Foi 0-0 o jogo. Dá para ver que o Santa Cruz vai ser muito difícil subir para a Série B, porque vai pegar um Botafogo que tem 34 pontos, o Santa Cruz está apenas com 20 e poucos pontos aí. E o Santa Cruz, né, JC, há 2 anos atrás estava na Série A. Estava na Série A. Então você vê que é muito rápido, né, para você, se você não tomar um cuidado, chegar na Série B não é fácil. Não é fácil. Então, a Portuguesa nessa situação, mas eu não tenho dúvida nenhuma que eu ainda vou ver a Portuguesa, vou viver para ver a Portuguesa e voltar a ser um dos 4 grandes de São Paulo, né? Agora nós somos 3, mas a Portuguesa já foi a quarta força. E grandes clássicos, né? No Pacaembu, que eu assisti, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, assisti vários jogos da Portuguesa no Canindé mesmo. A última vez que eu fui no Canindé foi para assistir o Santa Cruz e a Portuguesa. Foi quando o Santa Cruz subiu para a Série A, inclusive. Naquele ano que o Santa Cruz subiu para a Série A e caiu de novo. Aí ele foi até a D. Antes disso ele subiu para A. Ele saiu da A e foi para a D. Santa Cruz e aí eu tinha fui lá bons assistir. valores, né? Tinha o Arthur, tinha o Keno, tinha o Keno, né? É isso. Não, o Keno não. Esse Santa Cruz já é mais recente, né? Esse é o que caiu agora. Tem o antes era o Bala, né? O Carlinhos Bala. E eu ganhei a camisa do Santa Cruz, do Grafite também. O Grafite está sempre indo e voltando. Que quem me deu foi o Souza, que jogou contra o Santa Cruz. Eu fui lá, São Paulo e Santa Cruz no Morumbi, eu torci para o Santa Cruz. Fui com camisa do Santa Cruz e tudo. E fiquei de mal do São Paulo uns 4 meses, porque o São Paulo ganhou de 4-0 do Santa Cruz. Eu xingava. Ali eu me sentia oposto, eu xingava de bamba, xingava de tudo, São Paulino lá, quase apanhei lá. Mas eu gosto uma do São torcida Paulo. muito apaixonada, né, JC? Porque os jogos lá no Arruda, todo jogo Eu sou lotado. muito apaixonado pelo Santa Cruz, muito mais. Tanto que São Paulo e Santa Cruz eu torço para o Santa Cruz sempre. Isso não tem como, é tua raiz, cara. Eu moro muito mais tempo em São Paulo, mas o Santa Cruz me fez gostar de São Paulo, não o contrário. Mas é claro que eu gosto muito de São Paulo também. O jogo de ontem não foi um grande jogo. Foi um jogo, na minha opinião, um jogo que São Paulo podia ter jogado melhor. Acho que é efeito ainda do tal do Colon lá, né? Do Colon, que eu acredito que o São Paulo vai lá buscar a vaga. Eu acredito muito. Porque eles vão ter que jogar um pouco mais, vão ter que sair um pouco mais, né? Os caras não ameaçaram nenhuma vez. No primeiro chute me dá uma felicidade daquela. Um chute que praticamente indefensável, né? A bola foi desviada no Hudson, né? Então nem percebi que foi desviado. Matou o Jean. Então, assim, na realidade, eu acredito ainda na vaga, né? Então, assim, eu torço pro São Paulo e torço pro Santa Cruz. Agora, se jogar Santa Cruz e São Paulo, eu sou Santa Cruz. Santa Cruz. Então aqui fica a minha homenagem à Portuguesa, aqui o respeito que a gente tem, que ainda continua sendo um clube que na memória dos grandes torcedores vai ser sempre um clube grande. Agora eu acho que merecia mais atenção do consulado ou do Portugal, porque foi um grande representante da nação e dos imigrantes, toda a luta, toda a história de Portugal no Brasil, né? Então eu acho que merecia um pouco mais de atenção, pelo menos deles, né? Para manter a Portuguesa pelo menos na Série B, né? Fica até um apelo para a Federação Paulista, né? Que muitas vezes, em alguns anos, a gente viu outros times também em situações parecidas. Não precisa falar muito. Existiu essa situação, claro, né? Claro, foi essa colaboração. Mas não precisa falar muito. Teve uma tragédia
infelizmente, com a Chapecoense, e todo mundo se juntou para ajudar. Por que os times paulistas não fizeram o mesmo? Você jogou na base do São Paulo. O São Paulo pede muito jogador bom de bobeira. Pode ter pedido você também. Mas quantos não perde aí? Por que não pega esse pessoal, não se junta, não pega esses jogadores, mantém no clube e empresta para que a Portuguesa possa estar fazendo um elenco ainda cada vez mais forte, que, embora eu acredite, já começou ganhando de um time que também tem uma tradição, mas não é um time que se compara com a história da Portuguesa, que é o Nacional, que é um time também que já revelou grandes jogadores. Sim. Não é um time fácil de vencer, com certeza. Eles estão sempre investindo na base para poder vender, fazem grandes Copas São Paulo. E a vitória de ontem foi muito boa, deve estar com um time bacana, né? Sim, foi um grande jogo, bastante disputado. Bem disputado. E você sente realmente que esse ano... E como que é esse campeonato? Como que funciona esse campeonato? Só para a gente entender. Como funciona ainda nesse assunto, como que funciona esse torneio? Quantos jogos são para chegar lá e voltar à Série B? Nosso grupo tem 7 times, passam 4, são 4 grupos, né? 4 grupos de 6, são 3 de 6 e 1 de 7, que o nosso tem 7. Passam 4, aí formam mais 2 grupos de 4 cada, e aí passam os 2 primeiros de cada grupo, aí depois aí fazem as quartas, acho, se eu não me engano, as quartas, a semi e a final. Aí a final, o campeão... E a Portuguesa, né? A Portuguesa joga fora de casa agora contra o Taboão da Serra, né? Lá em Taboão. 2 jogos seguidos, Taboão lá em Taboão e Atibaia fora também. O Atibaia fora também. Tudo jogo difícil, né? Não tem jogo sendo, fácil. Né? Acaba sendo jogos difíceis. Eu sei que a Portuguesa, né, volte aos seus melhores dias. Eu ainda acho que os clubes devem muito à Portuguesa, todos. São Paulo, Palmeiras, até o Santos, porque não dizer que o Santos fez grandes jogos, né? Eu lembro do jogo do Denner. Quem não lembra do Denner? Contra o Santos, aquele gol que ele engoliu o time inteiro, aquele inspirou tanto moleque no Santos. Eu acho que muita gente nasceu ali no Santos, ali, tipo o Robinho, aquela geração que veio depois, vieram muito em cima do Denner, porque o Denner foi um dos maiores jogadores do Brasil e jogava na Portuguesa, foi pro Vasco, né? De graça praticamente. O Vasco é outro que deve muito à Portuguesa. Se eu não me engano, foi até devendo mesmo. Sentou nessa mesma cadeira aí, o capitão. Um ícone da Portuguesa, né? E ele fala que às vezes vai lá ainda. Ele vai lá dar um apoio lá pro pessoal e tal. O capitão que tem mais de 15 anos de Portuguesa. Isso, é. Ele participou desse time de 96 que você falou. Era capitão Galo. Tinha Carlinhos. Eram os 3 no meio. Era capitão, Galo e Carlinhos. Era um time massa. Zé Roberto. O Denner, eu acho que veio, era um pouco antes, né? 94. Depois ele foi pro Vasco, né? Foi pro Vasco. Tem algum desses jogadores que vocês têm lá nos murais, lá dentro, lá da Portuguesa, ainda que serve de inspiração para vocês? Esses antigos jogadores? Esses antigos, assim, que nem eu particularmente, eu visitei uma vez só o museu lá, né? 1 ou 2 vezes, se eu não me engano. Para conhecer até mesmo a história... Até porque eu sou novo, então eu não peguei muita coisa que a Portuguesa passou boa antigamente, né? Mas acho que serve bastante inspiração o Zé Roberto, Ricardo Oliveira, os mais recentes assim, o Bruno Henrique, que hoje está no Palmeiras, né, que passou por lá também, o Guilherme, que passou pelo Corinthians, volante também, que está lá na Itália, se eu não me engano. Então serve bastante inspiração, sim, porque Portuguesa já revelou bastante jogadores bons, né, de seleção. Denner pode ter certeza de uma coisa, Denner foi o maior de todos e Denner tava tudo certo para ele ser um dos maiores jogadores do mundo, porque o cara jogava, você pode pegar Neymar, os vídeos de Neymar, todo respeito ao Neymar, que eu gosto do Neymar, não tem nada que se compare, mas nunca, eu acho que só Pelé. Só Pelé para comparar com esse moleque, o bicho era danado. E esse gol que você citou aí contra o Santos, veio a calhar, né? Impressionante. Porque ele nesse lance, ele escapou de umas 3 virada, faltas. Tava 3-0 o jogo, né? Virou para 4-3. Ele. E ele escapou de umas 3 faltas nesse mesmo lance aí. Impressionante. Você já viu essa cena? Já viu esse gol? Pesquisa depois, Denner gol contra o Santos. Aquilo ali inspirou muito jogador, muito moleque que estava no Santos. O cara era fabuloso, morreu de modo estúpido, né? Morreu de modo estúpido, modo... Você não dá, era para ser mesmo, né? Porque o cara morreu de um modo estúpido, acidente de carro. O cinto cortou o pescoço dele. Na época começou aquela exigência de usar o cinto. Uma fatalidade. Mas
O cara era sensacional. Então esse tipo de cara que a gente tem na memória para dizer que a Portuguesa é assim um time grande ainda. Foi mal administrada, passou por momentos difíceis, mas é um time que todo torcedor saudoso sonha ver novamente jogando na Série A do Campeonato Paulista. Eu mesmo, quando voltar, eu com certeza vou voltar aí aos estádios com o maior prazer para ver a Portuguesa de novo, aplaudir, porque o trabalho de vocês vai ser duro, mas eu acredito. E era sempre clássico, né? São Paulo e Portuguesa. Clássico, clássico. Teve um jogo Portuguesa 7, São Paulo 2 no Pacaembu. Esse jogo... Eu assisti. Muito... Goleada. A Portuguesa, quando ela... Nossa, era um time... Jogar contra a Portuguesa, você sabia que não ia ter facilidade. Não era de você jogar contra... Não era como você jogar contra um time menor aí, talvez do interior, mas que hoje em dia não tem mais nem jogo fácil também. Você tem muito time como o Ituano, né? Que é incrível o time do Ituano. Todo ano está fazendo bonito. Então, eu acredito que a Portuguesa vai voltar esses dias, eu não tenho dúvida. Tenho dúvida com a molecada aí que está chegando, fazendo correria. Eu acredito. Em cima disso que você falou sobre administrações, más administrações da Portuguesa, me desculpe se eu estiver errado, Vinícius pode falar e você também, Ronaldo. O presidente, o Alexandre Barros, ele tem um projeto de fazer do Canindé uma arena multiuso. Ser construído um shopping, shows, inclusive. E para a Portuguesa não entrar naquele processo de leilão, né, que a situação é muito complicada mesmo, tudo isso que seria construído, 1% da renda de tudo isso seria repassado para a Portuguesa, mas para manter o clube. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Do shopping, assim, já ouvi boatos, mas eu acho que não vem acontecer mais show... negócio de igreja sempre tem lá. Agora eles estão construindo a feirinha da madrugada, vai ser lá no Canindé. Então eles estão... Vai ser bom ali, viu? Uma renda, né, por fora do futebol, para trazer mesmo renda pro clube para... mas com 1% não ajuda tanto, será? Eu já não sei quanto que é a porcentagem que a Portuguesa vai ter em cima dessa feirinha da madrugada, né? Mas que ele falou que vai ajudar bastante, ele falou que vai. A informação que existe, né, que se falam em boatos, é referente a esse shopping, né? Que na realidade, não sei em números, mas parece que a dívida da Portuguesa já atinge mais de 300 milhões. Nossa. Então, assim, eu acho que essa obra praticamente seria para quitar essas dívidas e ia ter essa renda para a Portuguesa. Então, sucessivamente seria um respiro, né? Porque assim, a Portuguesa hoje em dia não tem essa capacidade de estar quitando seus débitos. Eu queria entender como que pode fazer, como que um clube faz para chegar em 300 milhões de dívida. Teve muita sacanagem. Muita gente levou muita grana ali. Muita gente, não é possível. Muito bem. São Paulo e Vasco, quer falar alguma coisa do jogo desse final de semana? Antes de você falar do Palmeiras, porque daqui a pouco ele vai falar do Palmeiras. Não, deixa o Palmeiras para daqui a pouco, né? Não, sobre o São Paulo, eu imaginava que o São Paulo ia vencer. O São Paulo está numa boa fase. Uma coisa que eu queria falar sobre o São Paulo é que o São Paulo tomou a liderança num momento interessante, eu acho que do campeonato, que assim, é onde que começa a ficar mais estreito o calendário. Então assim, hoje os seus principais concorrentes, que é o Palmeiras, o Grêmio, é o Flamengo, são os times que estão lá na ponta, vai ter que dividir sua atenção com Copa Libertadores, Copa do Brasil. De repente é esse momento que o principal concorrente do São Paulo, que é o Flamengo, deveria ter aquela gordura. E o São Paulo, nesse exato momento, desponta como líder e vai ver os seus times, os seus concorrentes, ter que compartilhar o seu tempo com outras competições. Não, mas o São Paulo é Sul-Americana também, né? Mas eu acho que o São Paulo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o São Paulo tem tudo para ser campeão. Eu acho que o São Paulo vai ser campeão. Essa é a minha opinião até. Eu acho que o São Paulo tá com cara de campeão, tá com sorte de campeão. Eu acho que... Não sei. Só para complementar aqui, ó, o JC não priorizou nada, hein? Jogou com o time completo. Até ia fazer isso, né? Ia jogar com times, não ia jogar com o time principal. O jogo contra o Colón. Mas no final entraram todos e não ganharam. Então não tem tanta sorte assim, porque o São Paulo, vamos falar a verdade, perder daquele time lá tem que fazer um esforço enorme, né? Para perder daquele Colón lá. Você acha que uma das peças ali, que eu acho super importantes, que fizeram esse esquema do Diego Aguirre jogar, é o Nenê.
E no dia que ele não tá legal no 2 jogo, dias aí então já. a criação Ontem também contra não o foi bem. Vasco. Contra o Vasco ele foi substituído no meio do segundo tempo. E no segundo tempo que o Vasco estava em cima do São Paulo. Eu não sei se ele saiu chateado de novo, mas é uma coisa que não pode acontecer também, né? Porque aí o cara... Mas eu acho assim. Primeiro, foi sorte ontem mesmo. Porque o Trellis fazer um gol de cabeça, ele entrou em várias oportunidades. E o primeiro gol também, né? Eu não quero ficar cornetando aqui, mas na minha opinião o Carneiro já teve a chance que precisava. Agora tem que ficar no banco e entrar muito necessariamente, porque na minha opinião não jogou bem nenhuma das vezes. A ideia é que ele entre para cabecear, ele não conseguiu cabecear nenhuma bola, a bola só foi. Ainda bem que o Trellis conseguiu, na minha opinião o Trellis é um bom jogador. Ele já tinha mostrado isso no Vitória. Ele é rápido, né? Ele é bom, rápido. só que ele é trombador. Né? Ele vai, você viu que o São Paulo já chegou, ainda chegou aí para semifinal graças a ele, aquela bola de bobeira ali do jogador do Santo André, não? Do São Caetano. São Caetano, né? Foi a bobeira ali, acontece, né? Agora, eu não sei se são jogadores, na minha opinião o São Paulo tinha que dar mais oportunidade à base. Ele mostrou isso na Copa São Paulo. Perdeu para o Flamengo, mas o Flamengo aplaudiu o São Paulo, porque o São Paulo jogou muito, não era para ter perdido aquele jogo. Aquilo sim foi um azar danado, porque jogou muito mais aquela final lá e não ganhou do Flamengo. Mas o time de São Paulo mostrou ali um ponta, que se eu não me engano chama Elinho, né? Tem Elinho, tem o Toró também. O Toró. Esses dois aí já tinham que estar tendo oportunidade no São Paulo. Perdeu o Militão. E vai acabar perdendo jogadores, esses dois aí, por exemplo. Quem Tem um tá Antony também. O fino da bola é o Lisieiro, hein? Você chegou a jogar com ele? Eu joguei no salão do São Paulo. Cheguei a jogar no salão com ele. E nessa época já via que ele ia despontar ou não? Porque hoje ele tá jogando demais ali no meio campo, hein? Sempre falavam muito bem dele, né? Mas ali a gente era muito novo ainda, era sub-11, sub-13 ali, então ainda jogou tinha bem muita mesmo, coisa então, ainda né? pra... O Lisieiro é mais um aí que já. Não é toda a base que dá certo lá. Se você pegar, tem uns que tem muita oportunidade, como Araruna, na minha opinião, que não mostraram ainda aquele nível São Paulo, né? Tem uns aí que ainda, nem todos mostram isso, né? Realmente o Lisieiro tá indo bem. O Lisieiro tá indo bem. Agora perdeu o principal, né? Militão, acho que é um dos maiores laterais que eu tenho visto eu não tenho dúvida que ele vai chegar na seleção. Ele joga muito, tem muita personalidade. Agora, o único problema disso, né, JC, às vezes o jogador ele sai aqui do Brasil e às vezes fica esquecido lá fora. Né? Até porque vai jogar no Porto. Mas eu acho que o Porto também vai ser só uma ponte para depois ele ir no time realmente, né? Sim. Claro que o Porto é um grande clube lá, mas não está no melhor campeonato, não é o campeonato mais que chama mais atenção, mais visado, né? Não é o mais visado. Mas ele, com o futebol que ele está jogando no São Paulo, lá no Porto, ele vai fazer o que quiser. E depois eu acho que ele vai para realmente um clube grande, que eu não sei como não foi ainda, né? Então tem jogada aí. A gente vê aí, às vezes, a torcida. Eu fiquei chateado com a saída dele, eu achei que os empresários foram um pouco gananciosos e tudo, mas tem que ver também o lado do cara. Você vê quantos jogadores do São Paulo pede aí, bobeira do time. Esse Toró já era para estar. Eu acho que um jogo contra o Colón, colocou o Carneiro, colocou mais não sei quem. Não resolveram nada. Coloca um moleque desse para correr o Elinho na ponta, coloca o Toró. Tá bem, pelo menos. Mas vai queimar, não vai queimar nada, cara. O Kaká entrou num jogo desse aí contra na final. Ele já entrou numa. O Kaká entrou numa fria. Jogo de final, Rio-São Paulo. São Paulo perdendo de 2-0 ou 1-0. 1-0 e virou 2-1 com 2 gols. Ele virou o jogo. E ali foi fria. Não tinha ninguém. O cara olhou e falou: moleque, vem aqui. Colocou ele. Foi o primeiro jogo dele, né? Como profissional. Foi o primeiro jogo dele. Primeiro jogo já entrou de cara, já arrebentou. O cara que é bom, vai entrar, vai arrebentar, cara. Entendeu? É o jogo dele, ele falar, assim como existe uma grande responsabilidade de quem está pondo ele, o jogador também pensa, caramba, hoje é o dia de eu me consagrar aqui, de eu mostrar que eu tô aqui e vou fazer diferença. Então não tem que ter medo de colocar essa molecada, porque eles jogam, cara. Esse Toró joga muito. Esse Elinho aí, ó, ele acabou com o Flamengo, ele destruiu o Flamengo na ponta direita lá, jogando quase que como ponta. Ele é um lateral que avança bastante. Ele é lateral ou é meia? Acho que ele é lateral, né, o Elinho? O Elinho acho que é ponta. Ponta, né? Ele joga aberto ali, ele destruiu. Como que pega? Aí você tem um Antony que sabe passar uma bola boa, não tem um jogador, tem um meia lá, chama Antony, né? Acho que tem. Bom pra caramba também, o time bom.
Aí me pega, cara, os caras estão aí vai coloca Carneiro, que tá vindo baleado, se recuperando 10 anos, ganhando salário, até eu quero, cara. E tem um garoto lá que, na minha opinião, é um jovem assim que vai evoluir muito ainda, que é o Brenner. Mesmo ele tendo sido expulso, Olha, porque ele entrou na pilha do Diego Souza aquele dia, viu? Que eu tenho minhas desconfianças. Eu acho que teve muitas oportunidades, até fez gol, mas o jogo que ele fez, vamos falar sério, eu faria. Na minha opinião, não fez nenhuma, na boa. Eu vou falar para você na boa. Por número de oportunidades que ele teve, e depois dessa última dele, o São Paulo precisando ali, o cara vai, em vez de fazer uma jogada bonita, vai e empurra um jogador, porque ele levou. Não sei, cara. Eu acho que ele tá de cabeça quente porque ele sabe que não está conseguindo render o que ele fazia na base. É para queimar ele? Não. Empresta, pô. Empresta ele. Empresta ele para um clube onde ele possa ter menos pressão do que num time como o São Paulo, para ver o que vai acontecer. Fez isso com outros. Aí tinha um gaúcho aí, que ele, bom pra caramba, que foi goleador na Copa São Paulo, sei lá onde foi parar o cara. Sumiu. Entendeu? E era um puta jogador de São Paulo. Então, na minha opinião, o jogador que entra, tem o número de oportunidades que ele teve. Aí depois São Paulo afastou ele, colocou ele rebaixou ele praticamente. Aí depois quer colocar ele num jogo desse de responsabilidade, não era o cara para entrar. Na minha opinião, culpa do técnico. Aí faltou o técnico, ele é bom, ele arrumou o time, mas ele substitui mal, embora ontem. Eu não colocaria o Trellis, por exemplo, ele colocou e deu sorte. Eu não colocaria. Aí tem eu sempre acho, também, né? Teve estrela ontem, mas contra o Colón lá, ele errou feio, errou nas substituições. Carneiro está entrando porque aí o Carneiro entra, não cruzaram uma bola. Ou seja, está estranho. Agora, o São Paulo só não vai para a Libertadores, eu não digo campeão, se esforçar muito. Aí não vai. Vai ter que se esforçar muito para não ir para a Libertadores, como tá. Até por isso que você falou, Flamengo poupando, o Grêmio vai ter que poupar, todo mundo vai ter que poupar. Mas vai chegar uma hora também que todo mundo vai entrar com tudo. Tá? Na minha opinião, o São Paulo jogou com o Flamengo com autoridade e o Flamengo completo. Então já mostrou que tem time para jogar aqui e lá. Contra o Grêmio, por exemplo, não merecia a derrota, era um jogo para empate. O Grêmio completo também. Então, até agora, pegou os times completos. Pegou o Cruzeiro. Pegou uma sequência forte, né? São Paulo. Pegou um Cruzeiro fora de casa, ganhou, não estava completo, mas os jogadores que estavam lá, os mesmos que ontem deram suor no Vitória lá, fora de casa. Mesmos não. Ontem tinha muito mais reserva do que tinha contra o São Paulo, que os caras não são bestas. Entendeu? Então, na minha opinião, o São Paulo ele só tem que tomar um cuidado, principalmente que a torcida é assim, ó, pode até não ganhar o Libertadores, ou o Brasileiro, mas vamos para a Libertadores, que é o lugar de São Paulo, sempre foi. Sempre foi. E o time do São Paulo, o que me preocupa um pouco é se tem um elenco até o final do ano, porque a Copa do Mundo com esse um mês na parada apertou. O campeonato vai chegar numa época, quarta, domingo. O elenco contratou mal pra caramba, sem necessidade, mas tem a base. A base tem que ser o elenco do São Paulo para a hora que precisar. A hora que o Nenê não tiver, a hora que sabe, na minha opinião, um desses caras são mais medalhões, já estão ali consagrados. Tem que ter. Agora, perdeu, né, alguns jogadores. Mas Jusilei vai voltar, que eu acho um craque. Melhor, na minha opinião, o lugar dele é na seleção. Sensacional o Jusilei. O time vai ficar mais encorpado. Agora, eu acho que onde passa a solução? Na base, pô. A base do São Paulo ganhou um monte de campeonato. Agora foi desclassificada aí, na bobeira aí. Empatou com o Cruzeiro e saiu os dois. Eu não entendi nada desse campeonato aí. O empate desclassificou os dois. Mas ainda é um dos times de base. Ele e o Flamengo são os dois times mais fortes de base, cara. Então essa base tem que ser aproveitada. Senão vai acontecer o que aconteceu com todos que foram embora aí, né? Desde o ano passado, né? Na época do Rogério Ceni já tava um monte indo embora. David Neres, Luiz Araújo, todo garoto que... Não dá nem tempo de jogar no São Paulo, já vai embora. Não dá nem tempo, né? Esse CT de Cotia que o Vinícius conhece muito bem, né, Vinícius? CT de Cotia que lá foram 7 anos, né? Foram 7 anos e você já viu ali vários garotos que jogou junto com você lá, já despontando aí, né? Já, o Lucão... né, o Lucão zagueiro, o Auro também. Que foi meio lateral. Injustiçado também, lá, né? O Lucão, hein, na minha opinião. Foi emprestado no São Paulo, infelizmente. Não, a torcida também quando cisma com o jogador, a torcida do São Paulo é chata, cara. Eles cismaram com o Sidão, cara. O cara ganha,
é xingado. O cara perde, ele é culpado. Ontem já estavam xingando de novo, porque ele tomou aquele gol lá. Pô, mas tem bola que não tem como, o cara tá sozinho o gol inteiro, ele deu um tapa. O cara não é bobo. O Caio, não, tem que pegar. O cara já mostrou que é um goleiro. Ninguém vai ser a altura do Rogério Ceni em personalidade e em liderança. Não vai ter outro goleiro igual a ele. Não vai ter. Na minha opinião, ele falhava pra caramba também, porque o Palmeiras deitou em cima do Rogério Ceni. O que ele fez ali, se fosse o Sidão, estava morto, ia ser linchado. Porque nos 2 jogos que ele tomou gol de cobertura 2 vezes, pô, entendeu? E, na minha opinião, o Rogério Ceni, igual a ele, não vai ter. Até porque ele fazia gol de falta. Isso aí foi o que marcou mais. E as defesas dele contra o Liverpool? Eu acho que é identificação também, né? A gente viu isso até no Palmeiras, quando o Marcos também se aposentou. Os outros goleiros que mas aí vieram goleiros bons, hein? Mas, esse goleiro que tá aí agora mesmo, o Everton. Não, mas eu digo mais um tempo antes. Tá machucado? O Marcos parou em 2012, né? Então, assim, teve um período que demorou pro Palmeiras encontrar um goleiro até achar o Fernando Praz. E agora o São Paulo. Nossa, mas Fernando Praz é monstro. Goleiro. E hoje o Palmeiras tem 3. Tem 3, não, tem o Praz, tem o Weber e o Jailson. O Jailson tá machucado, né? Não, tá no banco, perdeu a posição. Ele perdeu uma posição, cara? Como é que um cara lá que ele perde a posição? Eu achei que ele tava machucado. Goleiro. Mas é difícil 3 monstros, cara. Ali, é complicado. Aí, beleza, o São Paulo pode não ter esses caras de tanto nível, mas o goleiro do São Paulo não é ruim, cara. Ele é bom demais. Na minha opinião, o Sidão é muito bom. Eu acho ele muito bom. Agora, tem gol que não vai ter como. Em cima disso que você falou, que a torcida do São Paulo é chata, a torcida do São Paulo cobra muito. Ô Vinícius, como que foi voltar a jogar no Canindé um campeonato, né? Ficaram 2, 3 meses parados praticamente, né? Depois do Campeonato Paulista, meses, né? E agora voltar logo no primeiro jogo, olhar pro Canindé, ver a torcida lá apoiando. Foi apoio do começo ao final, ou porque a torcida da Portuguesa também ficou mal acostumada naquela época, né? Tá machucada. E aí, Vinícius, como é que foi essa volta lá no Canindé? Foi boa a volta, foi boa, e a gente já tinha feito um amistoso contra o River Plate do Uruguai, no Canindé, né, de preparação, e eles nos apoiaram muito do começo ao fim, e agora também do jogo de ontem contra o Nacional também teve bastante apoio. Só no finalzinho ali que eles pegaram um pouco no pé, que o time caiu um pouco de produção, né, acho que cansou um pouco ali, mas o Nacional veio pra cima, né? Veio. Mas é a mesma vontade que eles têm de ganhar, que eles têm de tirar um peso das costas deles, que é tá nessa situação, a gente também tem. Então acho que a gente mostrando pra eles que eles podem confiar na gente ali, acho que eles vão nos apoiar bastante. Legal, caramba, resenha boa, o tempo passa rápido, hein? Já estamos aqui na reta final do nosso programa já. O JC, não tem como não te perguntar qual foi a música que vocês mais gostaram. A gente, eu sei, aquela, você nasceu pra mim, não tem como, né? E aí, pra vocês, qual foi a mais Essa música bacana? foi muito importante pra gente, mas antes dela, a música que Se Me Lembra Faz Doer, pra mim, é a mais importante que ela, porque foi o Se Me Lembra Faz Doer que abriu todas as portas, né? O Sampa Crio, inclusive, para estar na Sony. Quando a gente foi para a Sony, contratado na Sony, e ser contratado de uma multinacional nos anos 90, no começo, era fundamental, até ali, né, pelo menos, era fundamental você estar, pelo trabalho que eles fazem, de investimento e tudo. Se Me Lembra Faz Doer foi a música mais importante. É uma das mais bonitas até hoje, a gente canta até hoje nos shows. Mas Eterno Amor, ela ficou marcada, não teve jeito. Tem música que não tem jeito, né? Mas, falar a verdade pra você, não é a que eu mais gosto. Tá longe de ser a que eu mais gosto. Ela não entra. Não sei se ela entra nas minhas 10 mais do Sampa Crio. Rapaz, talvez pela importância coisa. dela, sim. Pela importância, sim. Mas por ser a música mais bonita do Sampa Crio, não. Entendeu? Nós temos outros sucessos que foram muito mais importantes do que assim, o Ninguém, por exemplo, que é uma versão do Kate Sweat. Essa música nos trouxe de volta novamente aos rádios. A gente estava 2 anos já sem emplacar nada. É muito raro a gente ficar 2 anos sem estar entre as mais pedidas. Essa música nos deu tudo. A gente estava até meio parado de show também. O JC tem uma pergunta, uma curiosidade. Vocês são atrelados muito à música romântica. Assim, o público de vocês se identificam muito com esse gênero. E eu sei que vocês gostam de diversos estilos. Vocês gostam o estilo do rap também, o reggaeton. Funk.
Tem todo um estilo que está totalmente ligado à banda. Assim, vocês são cobrados quando vocês tentam, de repente, lançar música em algum outro gênero? Os fãs de vocês. O fã de Sampa Crio é mais chato que o torcedor de São Paulo, cara. Tipo, não, cara, a gente no sentido da cobrança. Eles são fãs pra caramba, mas são chatos, cara. Às vezes eu penso, será que o pessoal pensa que nós somos uma religião? Ou que pensa que nós somos um partido político? Porque eles brigam. Eu sou xingado. Sabe o jogador faz mal no time? Quando eu faço uma jogada de querer fazer uma coisa diferente, sou xingado que nem um jogador que deu um chute errado de frente pro gol, cara. Um passe. Ou que tomou um frango. Eu sou mais xingado que o Sidão. Entendeu? Quando o Sidão acertando ou errando, ele é xingado, né? Tá nessa fase aí. Mas ele vai dar essa virada aí. E é difícil, cara, porque você faz música romântica quando você quer fazer um reggaeton, quer fazer um raga, fazer um rap. Até o próprio rap hoje em dia não encaixa, tanto que eu tive que fazer um trabalho solo para poder mostrar meu lado mais rapper, né? É difícil você convencer o fã do Sampa Crio. Uma música romântica, que ela tiver uma carinha um pouquinho mais brega, pronto, cara. É o fim da picada. Você tem que estar fazendo. Se depender do pessoal, a gente lança um Eterno Amor todo dia. Entendeu? Não dá para ser isso. Tem uma diferença também de cobrança. Vocês estão tanto tempo aí na estrada, né? Eu acho que o contato com o fã mudou muito, né? Hoje, por causa de redes sociais. O perfil mudou, a personalidade do fã também mudou. A cobrança chega de forma diferente, né? Chega diferente, mas é saudável, porque eu, em primeiro lugar, eu não tenho falso tipo, né? Quem mexe nas redes sociais minhas sou eu. E quando eu tenho que falar, eu falo. Se tiver que bater boca com o fã, eu bato. Se tiver que mandar ele a qualquer lugar, eu mando. E já sabe como eu sou. Eu luto pelas minhas convicções dentro do grupo. O grupo não existiria mais. Então o fã tem que entender uma coisa, ele gosta do grupo, confia no que eu estou fazendo. Eu não vou fazer a tua. Até porque a gente teve um álbum muito criticado que chama de Corpo e Alma, porque eu coloquei sertanejo cantando com a gente, fiz reggaeton cantando com Lucas e Luan, misturei o Sampa Crio com música baiana, com axé da Bahia. Eu fiz um lado dançante onde eu ousei, né? Porque cara, você vai ganhando crédito, você vai usando. Só que o reggaeton estourou, porque a gente fez em 2011, a gente foi o primeiro grupo a lançar reggaeton no Brasil, num lado dançante nosso. A gente não tinha feito o reggaeton ainda. Tinha feito o raga, tal, ragamuffin, mas não tinha feito o reggaeton. Foi o primeiro, aí eu fui xingado bastante. Quando eu me fiz essa música chamada Vai Ser Só Love, lá, a gente fez essa música lá na Bahia, e a música tem uma pegada de samba duro com rap, com ragaton, com reggaeton também. Cara, eu fui xingado demais. Hoje a música é fundamental no show da gente. Se a gente sente que o show precisa dar uma agitada, só fazer Vai Ser Só Love, todo mundo dança. Mas na época eu fui xingado, né? Fui xingado pra caramba. Você é louco, isso aí não é Sampa Crio, tá vendendo a alma, tá vendendo tudo. É assim, Sampa Crio acabou, não sei o que, não existe mais. E aí, o cara pegava o álbum, até a 11ª música era tudo música romântica, mas da cara do Sampa Crio. Mas só foi ter 2, 3 músicas que não tinha a cara da gente, que o pessoal já foi xingando. E às vezes você precisa mostrar essas músicas também. O problema é quando a gente mostrava ela, porque até então ninguém sabia que ela estava ali, porque o cara é assim, ele vai ouvindo o CD do Sampa Crio. Quando primeira música que não é romântica, ele pula a faixa. Tanto que esse novo álbum da gente que a gente fez um álbum chamado Sampa Crio Bailar, que é reggaeton e zouk, e a gente separou totalmente das românticas. Então a gente fez o álbum só de romântica, é um álbum. E um outro que é um projeto que chama Sampa Crio Bailar, para poder mostrar esse lado da gente. Porque senão, fica difícil você mostrar então alguma coisa diferente. Porque o fã do Sampa Crio, ele é exigente demais, cara. Chato. Muito bem. Também ajuda a montar a qualidade. O fã acaba contribuindo, porque eu também sei onde eu posso ir. Ele me dá um limite. Eu posso bater boca, eu posso bater de frente, mas ele acaba me dando um parâmetro até onde eu... E aí tem coisas que se eu pegar, eu falei, eu acho que aqui eu fosse a barra. Eu pego o trabalho de Sampa Crio, eu acho que aqui eu fosse a barra. Aqui não precisava disso e tal. E isso melhora o próximo trabalho, né? Mas tem essa interação em rede social, como é que é essa interação aí? Tem não, eu recebo direct, recebo comentário, mensagem no Facebook, o comentário embaixo de foto, mas a maioria deles são mais elogiosos. Nós estamos numa fase agora muito boa com os fãs, por quê? Porque o grupo virou um grupo meio que saudoso. A pessoa quer lembrar da infância nos anos 90, quer lembrar da juventude nos anos 90. O Sampa Crio virou meio que uma referência dentro daquilo, tudo que aconteceu nos anos 90, né? Que inclui ali o arte popular, inclui Catinguelê, inclui os grupos de samba principalmente, né?
Porque naquela época o pagode, ao contrário de hoje em dia, era o que dominava. Hoje em dia está numa fase até boa agora, mas naquela época não vai ter nada igual pro pagode, pro samba, principalmente paulista, como teve, né, com Negritude Júnior, Catinguelê, Sensação. Você tinha uma porrada de grupo muito bom, fazendo música de muita qualidade, e a gente estava inserido nisso, embora nunca fomos um grupo de samba nem de pagode, mas a gente estava inserido no mesmo contexto, nas mesmas programações. Esses grupos hoje em dia, ainda mais os que se mantiveram com os vocalistas, os integrantes originais como nós, esses grupos hoje são muito reverenciados, são muito lembrados, com emoção. As pessoas se emocionam, e não é só mulher, homem também chora e tudo no show. Porque vai lembrar da mãe, vai lembrar do pai, de uma namorada, de um amor que talvez não vingou, mas que era para ter sido. O grupo traz isso através das músicas e da presença. Então, acho que por isso o momento está sendo muito bom. Até quando essa paz, não sei, mas está sendo muito bom. Porque daqui a pouco a gente lança alguma na minha cabeça de fazer uma valsa, qualquer coisa. Você é louco. Tá quase o técnico Diego Aguirre, né? Um dia muda aqui, outro dia muda ali. Mas o que falta pro Aguirre Mas tá dando certo. O que falta pro Aguirre é o que não falta pro Sampa. Não, mas o que falta pro Aguirre é o que não falta pro Sampa Crio. Eu, como técnico, porque sou produtor, eu não tenho medo de ousar. Eu falo, pô, reggaeton é bacana, vamos misturar um pouco do Sampa Crio nisso, e faço. O sertanejo é bacana, vamos pegar um pouco de sertanejo e jogar no Sampa Crio. Resultado, regravamos agora a música da Marília Mendonça. Ninguém ia imaginar que o Sampa Crio ia gravar uma Marília Mendonça. A música alcançou o primeiro lugar em todas as rádios. E os fãs amam a música, mas já teve gente que criticou. Ei, tá parecendo sertanejo? E não parece sertanejo, porque a batida da gente tem o rap, a música ganhou um arranjo tão bom que ela produziu o novo álbum dela e fez umas 3 músicas parecidas, com música batida eletrônica. Tem até crítica que fala, veio com a pegada do Sampa Crio, a Marília Mendonça. Mas nenhum crítico falou, o Sampa Crio veio com a pegada da Marília Mendonça, até porque a música era muito desconhecida do repertório dela. Então, eu não tenho medo de usar, mas o Aguirre tem. Ou ele já teria colocado Toró e Elinho para jogar nesses momentos difíceis. Coloca na fogueira os moleques lá e vê se eles não vão resolver. Contra aquele time lá ruim, daquele da Argentina, que não é nenhum River Plate, não é nenhum Boca Juniors. Segunda divisão, hein? Aquele moleque ia deitar, ia chegar, driblar 3, 4, colocar a Toró na cara do gol. Aí ele deixa um cara cansado em campo. Ficou com medo de tirar o meia lá, o Nenê, porque o Nenê quase bateu nele. Ficou com medo de tirar. Fica com medo de tirar o Diego Souza. Que tem que tirar porque ele cansa. Ele não é nenhum moleque no jogo. mais. Se tivesse o VAR naquele jogo lá, ele ia expulso aquele jogo. Entendeu? Tem que tirar os dois de uma vez já, para descansar ou para poupar, mas os caras não são mais jogadores que tem como dar um pique na hora que precisa, como precisou contra o Corinthians. Que ele até foi acionado algumas vezes, mas não alcançava nos contra-ataques, naquela hora que o Corinthians estava fechado, segurando o resultado ali que levava eles para a final. Precisava de alguém como o Toró, como o Elinho, põe os dois lá. Mas ele não é como eu. Mas a torcida de São Paulo parece que exige menos do que a do Sampa Crio exige. Também. Porque senão os dois a torcida já teria escalado os dois. Começa a gritar o nome do Toró lá para você ver se não entra. Tá vendo? Dorme com esse barulho aí, ó. Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Resenha boa, e a resenha rápido, tava né? muito legal aqui. O JC, caramba, manja pra caramba. Hein? Deixou o recado aí. Pra torcida do Sampa Crio também e do São Paulo. Ô Vinícius, muito legal, viu? Sucesso pra vocês lá. Obrigado. Na quarta-feira tem jogo, né? Contra o Taboão da Serra, lá em Taboão, né? O jogo lá. E sorte pra vocês lá e muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui e boa sorte para nós quarta-feira. Legal. Tô na torcida. Embora a gente respeite, eu gosto muito do Tabuão, gosto muito de tudo nacional, mas a Portuguesa é um time de tradição, é um time que tem que ser resgatado, não só porque pelo que tem lá, mas pelo que os outros clubes poderiam estar fazendo ainda. Entendeu? O São Paulo, querendo ou não, está contribuindo de alguma forma aqui, ó. O menino aqui deve estar arrebentando lá, o Vinícius já está arrebentando lá. E já contribuiu, porque o jogador da base do São Paulo já vem com outro nível, cara. Você vai precisar voltar aqui no programa, hein, JC? Vamos voltar. Tem resenha pra caramba, pra 2, 3 programas, hein? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, foi muito legal ter você aqui hoje. Até às vezes,
A dificuldade de sair de lá, eu primeiro para sair da minha casa, cara, eu já tô velho, eu tô com 52 anos, não tenho mais idade para ficar, não tenho mais pique, cara, para ficar, mano, entendeu, de sair e tal, mas eu avisei que vinha, e só foi a questão, mas logo a gente agenda de novo e vem bater esse papo, eu gosto de Muito falar legal, de futebol, cara. eu gosto de falar, em primeiro lugar, né, ou não seria um rapper, mas não é fácil, a gente vem de São Paulo na hora do rush, tanto é que eu mudei, e aí segunda-feira é meu rodízio. Pô, Para complicar. Então, Pra e ainda com o ajeitar. carro Você vem lá do quebrado. Morumbi, Eu dei tanto azar, fui atacar de DJ no Bar Brahma, sexta, fui convidado para tocar atacar de DJ, soltar música, na verdade. E claro, funk dos anos 80, os originais funk, né? Os verdadeiros. Aí, meu carro, fui ligar o carro e tinha um show, né? Para fazer depois, tinha um show para fazer. Meu carro estava no estacionamento, não ligou, cara. A chave simplesmente não rodava o negócio. Meu carro ficou lá de sexta até hoje, cara. Isso porque eu já tinha arrumado o motor de arranque dele. Eu já tinha tido um problema com o motor de arranque. Aí o cara falou, ó, vai lá e troca o miolo. Isso era quinta-feira para me fazer. Na sexta-feira era para me ter levado para trocar o miolo dele. Antes dessa. Deixei o carro lá, dormi. Fiquei dormindo em casa, preguiça de sair. Chegou a noite e engripou o negócio lá. Hoje eu gastei mais uma grana danada para trocar todo o sistema de ignição. Aí, em cima da hora, sabe aquele jogo de São Paulo, precisava fazer um gol no último minuto? Eu fiz o gol e estamos aqui. Senão, de novo, eu falar, meu foi Deus do muito céu, com que legal, cara eu viu? vou falar que não vou, né? Caramba. Deus existe, olha aí. O JC hoje participou aqui junto conosco e participou ativamente aqui, foi muito legal mesmo. Espero que você volte, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigado a vocês aí, pela resenha aí. Obrigado. Beleza. Ronaldo, será que eu deixo ele falar do Palmeiras e América? Não, só pincela aí Palmeiras e América. Valeu, garoto da exclusiva FM, né? Mas o jogo foi tão ruim que não tem o que falar, né? Não tem nem o que falar, o jogo 0x0. É assim, Valeu mesmo, hein? Palmeiras vai brigar pelo título, pode escrever, isso aí eu já falo. Palmeiras vai brigar pelo título com o Felipão. Com o Felipão, porque ele é um baita técnico. Na minha opinião, ele foi muito melhor com a seleção que tomou de 7. A campanha dele ainda foi melhor do que essa campanha horrorosa do Brasil agora nessa Copa que teve lá, não sei aonde, que eu nem lembro mais, que eu até fiz questão de esquecer. Porque ele chegou na semifinal, foi 4 colocado, mas chegou, foi até o fim. Agora, essa seleção aqui que adiantou? Não adiantou nada, chegou, então foi pior que 7-1, mãe. A torcida queria mais um dia de folga e não teve. Na terça-feira todo mundo foi trabalhar. Valeu, Ronaldo, muito obrigado você hoje aqui também. E venha mais, você que já vem aqui, já é assíduo aqui do nosso programa aqui, vai participar mais vezes aqui com a gente, com certeza. Valeu. É isso aí, Domingos. Eu que agradeço o convite de estar participando aqui pela primeira vez na bancada, né? E logo de cara na estreia aqui, com essa turma aqui maravilhosa aqui, essa resenha que a gente não viu a hora passar, né? JC aí, corneteiro, rapaz. Deixou o recado aí pra diretoria de São Paulo. Vou vir aqui ficar elogiando o São Paulo, elogiando, não. Eu elogio o São Paulo, eu tô feliz com o São Paulo. Ano passado, nessa época, eu tava chorando já. Sim, é verdade. E, aliás, eu fui xingado, porque eu participo. Mudança, né, do jeito que eu sou aqui, né? tem um, até que eu mandar um abraço pro pessoal, que é o @SPFC, que é o principal, fora do seu oficial do São Paulo, é o principal Instagram do São Paulo. E eu sigo os caras. E eu corneto lá dentro, cara. E aí todo mundo vê que sou eu. Eu defendo o Sidão pra caramba, porque todo mundo fica xingando, eu defendo o Sidão, eu ironizo, os caras me xingam, me bloqueiam. Tô nem aí. E eu falo o que eu tenho que falar, cara. Eu falo do jeito que eu tô falando pra vocês aqui, eu chego lá e comento. Eu vejo algum post lá, só faltou isso, né? Pô, aqui não sei o quê. E aí eu sou xingado, porque os caras. É assim, um resolve xingar o Sidão, outro também. Aí fica aquela turminha xingando o Sidão, e vai um monte com medo de falar o contrário e receber uma. Eu não, cara, eu vou lá e defendo o cara. Quando o São Paulo perdeu, e aí foi a culpa do Sidão? O Sidão não jogou, foi o Jean, que vocês querem tanto. Não tenho nada contra o Jean, ele é um ótimo goleiro também. Mas o titular é o cara. E o time perdeu. E um jogo antes ele foi xingado e o time tinha vencido, cara. Ele foi vencido, porque o São Paulo venceu o jogo anterior, que ele acabou tomando o terceiro amarelo. Não foi por isso que ele não jogou, né? E o São Paulo venceu, e ele foi xingado. Os caras xingando, o cara falou que o time venceu, cara. Vocês estão xingando, o cara tomou um gol normal. Aliás, um gol irregular. E o cara está sendo xingado, o time venceu, vamos exaltar o time. O pessoal estava lá xingando ele. Aí o São Paulo foi e perdeu do Collor. Os caras estavam lá, porque o time jogou mal, agora é o time.
Agora não foi o Jean, que não estava um pouco adiantado? O melhor goleiro que ele seja, que ele é bom mesmo. Aliás, talvez o Lucas Perry seja o melhor. Talvez merecesse uma chance também nessas horas aí. É verdade. Que é da base. Não tem tudo isso aí que a gente fala. Mas você é torcedor, cara, você tem que ter tua opinião, né? A gente não entende. Eu não entendo de bastidores. Eu não entendo do que acontece dentro do clube. Eu não entendo como que um jogador com 22 anos, em forma, é assim, depois que de tudo que foi investido nele, simplesmente é dispensado. E tem outros que acontece isso aí que depois explode. Como vai ser com você. Entendeu? Não tenho dúvida. E a Portuguesa é uma ótima oportunidade de você mostrar o teu valor. É ótima oportunidade, porque é um clube ainda que todo mundo vê. É um clube que todo mundo vê. Não sei, infelizmente é uma TV Cultura, outra TV menor, até a TV Gospel, podia mostrar nesses campeonatos, né, cara? É tão interessante ver. Como jogo de vaza, eu não posso ver jogo de vaza que eu paro pra assistir, cara. A vontade que os caras jogam. Diferenciado. O espírito do jogador de vaza. Ou num campeonato como esse, ou na Série C, que eu tenho visto jogos maravilhosos, cara, que eu falo, caramba, esse time podia estar na Série A jogando desse jeito. É claro que o nível é menor. Mas a vontade do jogador é outra. Os caras comem um prato de comida no campo. Não é igual esses caras aí, cara. Fica aí, só falta dormir no campo, pra eles tá bom o empate, qualquer jeito tá bom. Mas no final de semana foi, sinceramente, quem assistiu a Série C, como eu, que acompanhou o Santa Cruz, o Náutico, quem assistiu a Série C não perdeu tempo, não perdeu um minuto da vida. Agora, quem assistiu esses jogos que teve esse final de semana dos times paulistas aí, perdeu um tempo na vida, hein? Eu vou falar pra você, chegou uma hora no jogo de São Paulo, que eu fui jogar videogame, só fiquei ouvindo. Se saísse gol, eu ia ver. Tava feio, cara. Não dá, meu. Contra o Vasco, desculpa, com todo respeito ao Vasco, não dá. Sofreu, São Paulo sofreu contra o Vasco. Não existe isso. É difícil, né? É complicado, mas é isso aí, gente. Queria agradecer mais uma vez, viu, Domingos, pela oportunidade de estar participando aqui da Resenha de Boteco. Agradecer, compartilhar com vocês a mesa, Paulo Reale, da PR10 Comunicação. E deixar o recadinho também para o pessoal que está acompanhando Boleiros Conectados, também acompanhar a gente aqui pela Exclusiva FM, toda quinta-feira, a partir das 7h20, pela FM 97.9, ou através a gente faz a transmissão via live também, Facebook/Exclusiva FM. É isso aí. Legal então, Ronaldo. Maravilha. Tem gente que fala live ao vivo, viu, cara? Tem umas pessoas aí que falam live ao vivo. Muito bem, chegamos ao final aqui do nosso programa Resenha de Boteco. Rede social, o Vinícius, o JC quer passar pra galera? Meu é arroba, se digitar Sampa Crio já aparece, é arroba JC Sampa Crio. Aqui tem muito fã que usa o Sampa Crio junto com o nome, né? Mas o meu é JC Sampa Legal. Crio. Vinícius? Meu é @v.smartins. Legal. Estamos aqui no Bola 7 Snooker Bar, toda segunda-feira, 19h30, essa resenha legal aqui. E se você quiser vir aqui, assistir aqui junto conosco, participar também aqui do programa, Bola 7 Snooker Bar, Rua São Caetano, 157, em São Caetano do Sul. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. A galera que participou hoje aqui, o meu muito obrigado. Vinícius Martins, volante da Portuguesa, JC, o vocalista do Sampa Crio, o Ronaldo da Exclusiva FM, Paulo Reale, abração para você por trás das câmeras aí, e para você que assistiu o nosso programa, não esqueça de deixar o seu like aí, compartilhar o nosso programa e também, se não é inscrito ainda, inscreva-se e todos os nossos programas você vai acompanhar daqui para frente. Beleza, galera? Ficamos por aqui e até segunda-feira que vem. Valeu!